Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Estamos no capítulo 4, As Ilusões do Ego. Ponto 4. Isso não precisa ser assim. Página 66. Comigo aqui, Maria do Sol, acompanhando contigo de perto e profundamente, torcendo por você, para que você possa assimilar todo esse processo de autoconhecimento que te transforma e que transforma todos juntos. Respira fundo e mergulha nesse aprendizado tão bonito e que cada palavra encontre solo fértil no seu coração e na sua mente. Parágrafo 1. Se você não pode ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheu escutar. Já começa aí. Que escuta a voz do teu ego é demonstrado pelas suas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. Assim, dizendo que a gente já sabe que pelas nossas atitudes, sentimentos e comportamentos, está comprovado que a gente está escutando a voz do ego. É demonstrado todo dia. No entanto, é isso que queres. E é isso que está lutando para manter e te mantém vigilante para salvar. A nossa vigilância está o tempo inteiro voltando para o ego. Quando a gente sente que vai perder, quando a gente sente que não vai conseguir e se agarra, quando a gente se procrastina e se sabota. Por exemplo, quantas vezes você deixou de meditar, sabendo que meditar vai te trazer para mais próximo de Deus, e sendo que esse meditar são só 15 minutos, mas com certeza ficou no celular 15 minutos ou ficou dormindo mais 15 minutos. Isso é uma sabotagem. Isso é uma autossabotagem, uma procrastinação da sua conexão com quem você verdadeiramente é. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não busca a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas onde olha para achar a ti mesmo depende de você. Segundo parágrafo. Eu tenho dito que não pode mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que você pode mudar a tua mente. Então, assim, não é através do comportamento, né? Quando o teu humor te diz que escolheu de forma errada, ou seja, quando a gente se irrita, se chateia, fica triste, fica desanimado, fica preocupado, fica com medo, isso acontece sempre que está alegre. Não. Que não está alegre. Eu que li errado, desculpa. Quando o teu humor te diz que escolheu de forma errada, isso acontece sempre que não está alegre. Sempre que a gente não está alegre, olha isso, a gente escolheu errado. Então saiba que isso não precisa ser assim. Então agora, a partir de agora, não está alegre, não está contente, ou com um fundinho de bem-estar dentro do caos, inclusive, tipo uma serenidade ali que continua, pode ter certeza que a gente escolheu de forma errada. Em todos os casos, pensou de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e está percebendo imagens que o teu ego faz de um vidro escurecido. Pensa honestamente no que você pensou que Deus não pensasse. Olha só, olha que frase. Pensa honestamente no que você pensou que Deus não teria pensado e no que não pensou que Deus teria querido que pensasse. Então, assim, aquele momento que você para assim, tá, eu tô pensando isso, mas o que Deus gostaria que eu tivesse pensado nessa situação, a respeito dessa pessoa, a respeito dessa situação, a respeito de mim mesmo? Investiga sinceramente o que você fez e deixa de fazer em função disso. Então, muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. Então, assim, o que parece difícil? Está dizendo assim, para a gente, cada vez que não sentir alegre, parar e investigar sinceramente o que a gente está fazendo
e deixar de fazer isso. Então, mudar a nossa mente para que ela pense com a de Deus, junto com a de Deus, não é como a de Deus, é com a de Deus. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que siga o meu exemplo quando olho para você mesmo e para o teu irmão e veja em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Quando você está triste, olha aqui, gente, presta atenção, ouve isso com o coração, respira fundo agora. Quando você está triste, saiba que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que você quer e não tem. Lembra que não é privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, então decide de outra forma. Isso é importante a gente guardar para nós e para os outros. Toda vez que você se vê em depressão, toda vez que você vê alguém em depressão, é uma ideia de que eu estou sendo privada disso, eu não posso ter isso. Então, eu estou tão mal porque eu sei que eu não vou conseguir. Você quer alguma coisa e não tem. É uma sensação, um senso, né, de que você não tem. E aí é para lembrar que não é privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. Quando está ansioso, olha só, ele vai decodificar vários sentimentos que a gente sente. Quando está ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saiba que isso não precisa ser assim. Você pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Quer dizer, o ansioso eu quero que isso seja da minha forma, eu quero que aquilo aconteça naquele tempo, eu quero que Deus me dê isso, eu quero que a vida me dê aquilo. Então, eu estou ansioso. A ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. Você não entra em paz e fala, vai tudo vir no tempo certo e eu aceito onde quer que ele queira que eu esteja. Quando você se sente culpado, isso são os parágrafos 3, 4 e agora o 5. Quando você se sente culpado, lembra de que de fato o ego violou as leis de Deus, mas você não. Deixa os pecados do ego para mim. E é para isso que serve a expiação. Mas até que mude a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode te libertar. Enquanto você se sente culpado, teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa, e isso não precisa ser assim. Olha só como é que ele fala que a culpa é. Eu sou uma pessoa que tive muito problema de culpa, então volta e meia, ela vem. Ó, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas você não. Quer dizer, a culpa vem. Eu fiz aquilo, não queria ter feito aquilo, ou estou agindo assim, não queria agir assim, estou pensando dessa forma, mas não gostaria de estar pensando dessa forma. E aí a gente se deprecia, se diminui, ou se sente culpado por alguma coisa que disse ou fez. Então, deixa os pecados do ego, entre aspas, pecados aqui, porque depois vai explicar sobre pecado lá na frente, para Deus, né? Para Jesus, para a expiação. Mas até que mude a tua mente em relação àqueles a quem o teu ego feriu, porque às vezes a culpa é em relação a si, mas às vezes é culpa em relação a como você está agindo com as outras pessoas. Por algo que você fez porque achou que aquela outra pessoa não era a mentalidade certa, não era também um em Deus, então você violou essa compreensão amorosa, que a gente não pode se liberar totalmente. Enquanto se sente culpado, teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Parágrafo 6. Vigie em sua mente as tentações do ego e não seja enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiver desistido dessa desespiritualização, olha que louco, desespiritualização voluntária, porque a gente mesmo que escolhe, mesmo não sabendo, a gente escolhe, verá como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Ele fala da fadiga, do cansaço que a gente sente da forma que é com o ego. Entretanto, você não é suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a si mesmo.
Isso não precisa ser assim. O hábito de te engajar com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido, se ativamente se recusar a permitir que a tua mente se disperse. Quer dizer, o período de vigília que pede esse livro e que pedem todos os sistemas espirituais, todos os processos espirituais falam desse período de, de realinhamento, né? E aqui fala, o hábito de engajar com Deus e suas criações é fácil de ser estabelecido, se ativamente se recusar a permitir que a sua mente se disperse. Ou seja, você vai entrar nesse novo alinhamento prestando atenção, estando atento durante um determinado período até que a mentalidade certa se estabeleça. Não é um problema de concentração, que muita gente aqui no curso fala, eu não consigo me concentrar nos exercícios. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo você mesmo, vale um esforço consistente. Parou e respirou, né? Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permita que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Então essa coisa de, não consigo e não estou conseguindo concentrar, não é problema de concentração. É que a gente acredita que ninguém, incluída a gente mesmo, cara, não vale nem o esforço porque eu não vou conseguir. Tipo isso. Parágrafo 8. Esse era o 7, tá? Às vezes eu vou no flow e não falo o parágrafo. Considera realmente quantas oportunidades tem tido de se alegrar e quantas tem recusado. Eu realmente tenho percebido isso. Que muitas vezes eu tenho a oportunidade de vivenciar uma coisa alegre, mas o meu estado de tensão e do ego ainda vem, eu respiro fundo e percebo. Mas eu não percebia, por isso aí ele fala, fica vigilante, né? Não se disperse. Então considera realmente quantas oportunidades você tem tido de se alegrar e quantas tem recusado. Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem se unir para brilhar, afastando o seu ego. Olha os radiantes aí. Liberando a força de Deus em todas as coisas que pensa e faz. Anota essa frase, tá? A tua mente e a minha podem se unir para brilhar, afastando o teu ego, tipo uma nuvem que se dispersa. Liberando a força de Deus em todas as coisas que pensa e faz. Não se acomode com nada menos do que isso e recuse-se a aceitar qualquer coisa que não seja isso como tua meta. Vigia com cuidado a sua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Então ele fala, não se acomoda, né, para que libere a força de Deus para tudo que a gente pensa e faz, e fica vigiando a mente. Os exercícios são para isso, a meditação é para isso, os alarmes são para isso, esse curso é para isso. Vigia sua mente com cuidado, procura crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se você tem feito isso bem, ou seja, está alegre, né? Pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento só serve para a gente perceber o sentimento que a gente está mais próximo ou mais distante de Deus. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido ao julgamento e lá considerado insuficiente. Então, quer dizer, eu estou no ego? Então, peraí, meu sistema do ego não é suficiente, eu volto. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não pode deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Parágrafo 9. Você é o espelho da verdade, na qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego precisa apenas dizer, entre aspas aqui, ou seja, é uma afirmação, eu não vou olhar aqui porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, anota essa frase, eu não vou olhar aqui porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz,
sabendo que isso é apenas e apenas isso tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre você na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente, isso é a mente de Deus, tá? Ainda brilha sobre ti e quer brilhar através de você. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre você, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. Radiante, né? Radiante. Capítulo 10. Parágrafo 10, desculpa. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira, e tenho te chamado para se unir a mim na segunda vinda. Segunda vinda está a meu encargo e ao meu julgamento, que é usado só para proteção. Não pode estar errado porque jamais ataca, ou seja, é só para você observar. O julgamento no sentido, peraí, está no ego ou estou no amor. Eu estou no ego ou estou no amor. O teu pode estar tão distorcido que acredita que estava equivocado ao te escolher. Te asseguro que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. Esse é um erro muito comum que a gente faz. Essa humildade, não mereço, imagino, não sou bom o suficiente para isso. Que isso, Deus, me perdoa aqui, que eu, né? Isso não é humildade. O teu ego está tentando te convencer de que ele é real, de que eu não sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que você. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Então, fala da segunda vinda de Cristo, que tanto se fala no meio cristão, como sendo esse momento onde Cristo ilumina você, ou seja, a consciência crística pode brilhar na tua mente para que você saia do ego. Parágrafo 11. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer você esteja dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Ele tá colocando aqui a gente, né? Sacanagem. Sou a tua vigilância nisso, porque você está muito confuso para reconhecer a tua própria esperança. Então ele vai falando o seguinte, que não é uma forma de ataque, assim, vou atacar o ego, porque o ego é uma merda, porque o ego é isso. Não. Trabalha com a mente superior, o lar do Espírito Santo. Você pode estar dormindo para isso ou acordado, desperto. Você que está aqui ouvindo tudo isso, com certeza está acordando ou acordado. Então vai trazer essa vigilância. Porque a gente está confuso para reconhecer a nossa própria esperança. E não estou equivocado. Atualmente, elegerá unir-se à minha. E juntos nós somos invencíveis. Olha que maravilha. Sua mente vai eleger se unir à minha. E juntos somos invencíveis. A gente sempre vai escolher Deus. Você e seu irmão ainda vão se reunir em meu nome e vossa santidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos para saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Por que você acredita que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Ele está falando o seguinte: a demonstração de que até ressuscitar os mortos é possível, está dizendo, é muito fácil inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável, que somos nós nesse caso aqui. Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Você sim. Eu chamei e você vai responder. Nós estamos aqui atendendo ao chamado. Eu compreendo que milagres são naturais, porque são expressões de amor. Meu chamado por você é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Fim da leitura de hoje. Lição 39 do livro de exercícios, do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. A minha santidade é a minha salvação. Respira fundo para essa lição de hoje. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercício foi escrito, as ideias usadas para o exercício são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensa que pensa.
Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que você pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão, mas acredita que a culpa é o inferno? Se você acreditasse, veria imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisaria de um livro de exercício. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a sua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não pode dar o que não tem. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a você, reconhecendo que a sua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que você aplica os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A sua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderia você, a quem pertence a tua santidade, ser excluído? Deus conhece o que não é santo. Desconhece, desculpa. Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? Eu achei muito bacana o que fala aqui, né? Se a culpa é inferno, qual é o seu oposto? E fala o seguinte, que tudo é muito simples aqui, muito claro e totalmente isento de ambiguidade, que a gente não tá interessado em proezas intelectuais nem jogos de lógica. Estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nos quais pensa que pensa. Quer dizer, a complexidade que a gente acha que é o nosso pensamento, não é. Então, vem clarear isso de forma simples. 5 minutos completos são recomendados, com insistência, para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje, e sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiser ultrapassar os requisitos mínimos, recomendo-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas. Embora se sugira fazer ambas. Né? Ele fala tanto para a gente fazer os 5 minutos com insistência, demorar um pouquinho mais. Se quiser ultrapassar os requisitos mínimos, ou seja, de 4 períodos, pode fazer. Mais do que isso, e mais longas inclusive. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para você mesmo, quer dizer, a minha santidade é a minha salvação. E em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores, e por isso é deles que precisa ser salvo. A gente tem que ser salvo desses pensamentos que nos tiram do pensamento de amor. Situações específicas, eventos ou pessoas que associam com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para o exercício de hoje. É imperativo para a sua salvação que você os veja de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que vai te salvar e te dar a visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida, a qualquer um em particular, examina a tua mente, buscando todos os pensamentos que se interpõem entre você e a sua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje, cada um deles desse modo. Meus pensamentos de desamor em relação a tal coisa estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que você ache esses períodos de prática mais fáceis se os intercalar com vários períodos curtos, durante os quais apenas repete lentamente a ideia de hoje para si mesmo algumas vezes. Você também pode achar útil incluir alguns intervalos curtos, no quais apenas relaxe e não pareça que está pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil no princípio. Ela vai ser muito mais fácil à medida que a sua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, você deve se sentir livre para introduzir variedade nos períodos de exercício em qualquer forma que te atraia. Mas, ao variar o método de aplicá-la, não mude a ideia em si. Seja como for que escolha usá-la,
A ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a sua santidade é a sua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez, né? A ideia de a minha santidade é a minha salvação, em sua forma original, né? E acrescenta: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas 3 a 4 vezes por hora, ou mais, se possível, pode-se perguntar essa questão a si mesmo, repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas, quer dizer, tanto falar a minha santidade é a minha salvação, quanto falar se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disso. Surgiu alguma coisa, né, tentação ou uma maneira, uma coisa que você precisa aplicar durante o dia, a minha santidade é a minha salvação disso. Fim da leitura de exercício.